Tudo certo, Marco? Boa noite, Piracicaba. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, professora Luana. Boa noite, pré-candidata Carolina Girelli. Boa noite, Eva. Boa noite, professora Vistaldi. Boa noite, Marcão. Boa noite, Viviane. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Obrigado, Carol, por ter... Desculpe essa informalidade. Fique à vontade. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a abertura desse bate-papo, né? Para apresentar os nossos pré-candidatos hoje a deputado estadual, a deputado federal, aqui neste espaço, bate-papo político, né? Marcos Ferreira, professora Vistaldi, Eva, Luana, sempre todos convidados a estarem aqui conosco. Muito obrigado pela coragem, pela atitude, pela disposição, pela predisposição, por desbravar o caminho para os demais que estão aí à espreita, né, para saber o que é que vai acontecer hoje, para poder virem também participar. Então, nós já agradecemos de antemão a sua presença, esteja à vontade. Nós vamos começar daqui, da minha esquerda, as apresentações. Vamos deixar a nossa pré-candidata por último, para ela fazer as primeiras considerações dela aqui na nossa mesa. Professora Luana, por gentileza. Boa noite, gente. Boa noite, João, professor, Eva, Carol. Carol, minha conhecida já, né? Inclusive a gente fez um outro debate. Verdade. E ao vivo também. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um momento importante a gente abrir o diálogo e entender quais são as propostas e também aprofundar. Às vezes a gente fica numa discussão e numa conversa muito rasa sobre questões que são muito urgentes e que é importante a gente ter a oportunidade de ouvir vocês de uma forma mais aprofundada. Por favor, Eva. Boa noite, pré-candidata. Boa noite, queridíssima Luana. Que prazer estarmos aqui. Nossos caminhos se cruzam de novo para mais construção, né? Que bacana. Professora Vistaldi, João, Marcos, Vivi. É um prazer estar aqui hoje para a gente fazer justamente isso, né? É um prazer e, na verdade, assim, é importantíssimo que estejamos aqui hoje para discutir, para defender democracia, né? Eu acho que a gente está passando por um momento tão delicado e especial, né? A nossa democracia tão jovem e tão reiteradamente atacada, ameaçada, e a gente fazer esse exercício hoje de democracia é muito interessante, é muito importante. Obrigada, pré-candidata, por essa disposição e obrigada pelo convite. Acho que é lhe dava. Boa noite, Carol. Boa noite, Eva, professora Luana, João. Como eu falei na quarta-feira, eu acho que a maior importância disso é que eu nunca assisti em Piracicaba entrevistas com todos os candidatos e candidatas, ou pré-candidatos ou pré-candidatas para o poder legislativo. E esse é um cargo fundamental, porque ele determina os caminhos do executivo. Muitas vezes a gente acha que basta votar numa figura do executivo, seja municipal, estadual ou federal, e que tudo se resolveu. Não é assim, né? E para isso nós precisamos dialogar, conversar com aqueles e aquelas que se propõem a essa função. Por isso a importância desse debate, né? Essa conversa. Mas vamos passar para personagem principal, né, para o centro das nossas atenções, que é a Carol Girelli, né, jornalista, e o restante você se apresenta. Boa noite a todos. Não é um desafio para mim, João, é um prazer. Vocês são pessoas que eu admiro muito, cada um com a sua essência, sua particularidade. Para mim é uma honra. Esse tipo de abordagem que vocês têm deveriam ser estendidos a todas as pessoas que têm uma responsabilidade social. Admiro cada um de vocês que estão aqui, o trabalho que vocês realizam, pretendo aprender muito com vocês. Quando eu brinco na minha intimidade com pessoas muito próximas, eu brinco que eu sou uma bandeirante do bem. Os bandeirantes são controversos, a gente sabe, né? Então eu falo, não, eu sou uma bandeirante do bem. Se eu só abrir caminho, se eu só deixar a passagem limpa para quem vier depois de mim, já está de bom tamanho. Então eu pretendo ser sim um farol, uma bandeirante que deixe o caminho limpo, que abra um território para que outras mulheres, outras personalidades, principalmente mulheres pretas, né, minha amiga Eva, possam também passar por esse caminho.
Então, é uma honra, parabenizo o Marcão, um incansável guerreiro. Uma sexta-feira à noite está sediando esse assunto, sediando esse bate-papo. Quem tiver aí disponibilidade de estar dirigindo, lavando uma louça e poder ouvir, gostaria muito de contribuir para enriquecer, para aprofundar, como você disse, Luana, porque de debate raso a gente está por aqui, ó. Eu não aguento mais. Acho que é por aí, João, é com vocês agora. Que legal, muito bom. Seja muito bem-vinda. Posso começar? Por gentileza. Depois a gente... Mas deixa abaixo, hein, professor? Carol, existem muitas formas de exclusão. Exclusão econômica, exclusão racial, exclusão de gênero, né? Exclusão de orientação sexual. Mas o que eu sinto falta em praticamente todos os partidos, mas mais fortemente nos partidos que assumem a bandeira da esquerda, né, é que nós geralmente falamos do centro. Tá? Quer dizer, nós não vamos mais, e eu sou de um tempo que nós via uma esquerda que tinha... estava em efervescência nos anos 80, na época da abertura, então do reencontro e tal. Eu não vejo mais isso. Né? Quer dizer, a sensação que eu tenho é que as manifestações dos grupos de esquerda acabam ficando no centro. Tá? Sendo que o trabalho mais profundo, me parece, e necessário, é irmos até eles, porque muda. Né? E são pessoas que muitas vezes estão tão excluídas que também estão excluídas da informação. Tá? Quer dizer, não é à toa que um auxílio emergencial que vai durar pouco tempo, vai durar até dezembro, já impactou as últimas pesquisas, como nós pudemos observar esses dias. Por quê? Porque é uma população que está tão excluída do debate, do próprio sentido da coisa, da própria informação de que isso é temporário, e isso não vai resolver o problema. Isso é uma coisa emergencial. Né? Quer dizer, que me parece que o grande erro da oposição hoje, e eu estou me referindo a isso porque você pertence a um partido que faz oposição ao governo atual, é não ir mais até esses excluídos. Eu gostaria que você comentasse isso e o que está sendo feito por vocês, pelo seu partido, pelo seu grupo, nesse sentido específico. E aí os meus colegas, minhas colegas podem complementar depois, se quiserem, num esquema de um bate-papo mesmo. Né? Vocês querem fazer um complemento da pergunta? Por hora não. Professor, veja só, eu enquanto estive no PDT, mudei agora recentemente nessa janela partidária, nós percebíamos isso nitidamente. Partidos ditos de esquerda que governaram no Brasil por bastante tempo, 15 anos, eles abandonaram as comunidades e as periferias e se enraizaram nas instituições. Falo muito claramente que eles aparelharam as instituições numa maneira de sugar por dentro para que se perpetuassem no poder. A gente viu isso claramente na Petrobras. O que acontece, a gente viu como com mensalão, petrolão, a gente sabe disso. Abandonaram as comunidades, abandonaram a cultura, não chegou mais, a formação política não chegou mais, o matar a fome das pessoas não chegou mais. As comunidades, elas foram... atenuadas, as dores das comunidades estão sendo atenuadas por igrejas, em específico as igrejas evangélicas, que fazem um trabalho de ouvir, acolher, dar formação política, dar formação social, proporcionar convívio, proporcionar cultura, porque tem musicalização, tem atividade de retiro, tem atividade esportiva, tem atividade de pintura, tem atividades diversas. Então, abandonamos as comunidades. Diversas vezes, Carol, um João Batista que pregava no deserto de Piracicaba, me sentia um ponto fora da curva. Me sentia com muita dificuldade, porque quando você pega, Luana, minha vida política começou em 2020, 40 dias antes das eleições municipais. Quando você pega uma pessoa que quer conversar com as pessoas, quando você pega uma pessoa que quer pisar na comunidade Três Porquinhos e ver o esgoto escorrendo, quando você pega uma pessoa que pede para a pessoa assim, me leve ver os tipos de barraco que tem aqui. Olha, Carol, esse barraco aqui,
Chove, balança. Ó, Carol, esse barraco aqui é feito de ferro. As pessoas não aguentam, tá calor ou tá frio, não aguenta ficar. Eu quero ver, eu quero saber. Outro dia eu tava num evento que eu proporcionei numa comunidade aí. Ela falou, vamos fazer lá na comunidade Esperança? Eu falei, vamos fazer lá. Daí você chama o pessoal dos 3 Porquinhos. Ela, não é longe. Eu falei, não é longe. Tem uma viela que liga. Aí a moça do lado falou, é verdade, você sabe que tem essa viela? Então eu sei porque eu passo. Eu cruzo essas vielas. Eu sei onde eu tô, mas eu sou um ponto fora da curva, porque tem que ter coragem. Depois, comecei a fazer campanha faltando 40 dias para as eleições. Eu andava em todas as quebradas. A gente dialoga com o pastor, líder do PCC. Você dialoga com todos, você pede para entrar. Você entendeu? Só que eu era um ponto fora da curva, porque nós estávamos vivendo crise econômica e crise sanitária. E aí quando você entra numa comunidade dessa, você sendo político, você é um Papai Noel que está com um saco grande, que eles vão te pedir, João. Eles vão te falar, minha filha, eu preciso de um remédio. Minha filha, acabou meu gás. E qual o discernimento que a gente tem que ter? Como que você vai falar alimentar da palavra se a pessoa está com a barriga vazia? Essa é uma questão, assim, desculpa Entendeu? a intervenção. Então, assim, olha a dificuldade que eu sentia. E eu faço isso até hoje. Eu sinto isso na pele, Não, essa mas eu dificuldade. gostaria de fazer só um comentário complementando, que é o seguinte, quer dizer, muitas pessoas criticam isso, criticam isso porque, o cara vende o voto por um botijão de gás. Só que acontece que o botijão de gás é fundamental. Só que o remédio é fundamental. Agora, quer dizer, nós vivemos de um país de 500 anos, né, de não democracia e não cidadania, porque a democracia que nós temos hoje também não é plena e não é cidadã. Né? Então, eu não posso criticar essas pessoas porque eles ouviram ao longo da vida deles tantas promessas. Agora, como é que nós superamos isso? Deixa eu só falar uma outra coisa. As pessoas têm fome. Claro. Quem tem fome tem pressa. Exatamente. É tudo muito urgente. E Jesus falou isso. Como é que eu vou dar a palavra se eles estão com a barriga vazia? É tudo muito urgente. Mas, efetivamente, o que é que você propõe? Olha, primeira coisa, quando eu sou abordada nesse tipo de questão, é muito complicado para mim. Eu chego em casa, choro, e como é que eu resolvo isso? Eu tenho salário. É difícil para mim. Eu sou uma mãe que cuida de 2 filhos. Eu tenho um orçamento familiar. Como é que eu tiro do meu orçamento um gás, um remédio? E é assim, Eva. Você não me ajuda? Toma aqui minha receita, R$400. Falta remédio na unidade de saúde. Eu estou realizando um bate-papo, eu estou falando sobre os caminhos para que elas percorram, para que elas possam denunciar uma violência doméstica. Elas falam, viu, olha, eu tenho 3 filhos, eu não tenho gás. Gente, é muito difícil. Eu ainda não sei lidar com essa dificuldade. Eu tenho um orçamento, eu não tenho condição de tirar do meu bolso e proporcionar. Mas eu acho que a pergunta como a gente eventualmente. Primeiramente, agora sim, Eva, a gente nada dá para se fugir se você não der educação até 7 horas da noite. Nada. Assim, eu fiquei muito satisfeita. Eu fui na reunião da Câmara de Vereadores segunda-feira, Pira 21, uma UCIP respeitada de Piracicaba, que eu já falei para eles assim, eu falei para Pira 21, sendo eleita em algum momento, vocês vão ser uma muleta minha. Vocês têm estudo pronto, vocês têm relatório de como que é. Assim, Eva, como é que uma mãe que mora na comunidade Esperança consegue trabalhar em paz, consegue ser produtiva se a creche fecha 4h30 da tarde e ela sai 6 horas do comércio? Por que 6 horas do comércio? Porque os dados do Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba oficiais apontam que onde as mulheres estão mais trabalhando atualmente na região, no comércio, onde que ganha menos de todos os setores, serviços, agropecuária, obras, indústria, comércio. O comércio fecha às 6. A creche fecha às 4h30. Então, assim, a Pira 21 falou, pauta número 1, fechar às 7 horas da noite. Como o Brizola fazia no Rio, professor, fecha às 7 horas da noite, vai de banho tomado para casa e ainda leva uma caixa de leite. Primeira coisa, você não forma uma sociedade produtiva, inteligente, você não consegue, se não tiver barriga longe da criminalidade, barriga cheia estudando longe da criminalidade. Assim, todas as escolas, se prefeita, se deputada, todas as escolas fecham às 7 horas. Você tem que ficar tranquila trabalhando, filha. Tranquila, porque você vai pegar 6 horas, sair 6 horas do serviço, ainda vai pegar um ônibus lotado e ficar 1 hora de pé ainda. Ok.
Entendeu? Como é que faz isso? Prioridade. Tem que ter, qual a prioridade do município? Escola, com merenda, para você deixar o seu filho em paz, lá tranquilo, e você trabalhar e ser Mas produtiva. isso, Carol, no mundo ideal. No mundo de Nós estamos prioridade. nós estamos falando de realidade, de articulações e de como efetivamente fazer. Qual é o caminho, então, que você sugere? Primeiro mandato, instituir escola até 7 horas da noite. Primeiro mandato, ainda pior ainda, não ter nem férias. Na férias ainda deixar a criança, porque assim, em julho... Mas isso enquanto deputado, eu acho que o que a Carol, que a Eva está perguntando, Isso quanto vai prefeita. um pouco além disso, porque você tem, obviamente, outros participantes de um poder legislativo que vão barrar isso. Sim, mas assim, ó, se prefeita, isso é possível nas escolas municipais. Se deputada, Eva, o caminho é um pouco mais difícil. Se deputada, a gente pode fazer o quê? Isso que Pergunto como deputada, porque esse é o cargo que será pleiteado. Esse é o cargo agora. O que que eu penso? Eu penso assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, reunir as 24 cidades da região metropolitana que compõem Piracicaba e instituir, junto com esse parlamento que nós temos que faz estudos de políticas públicas, instituir uma pasta de gênero. Instituindo essa pasta de gênero, a gente já vai começar a apontar pesquisa, né, Luana? Fala assim, ó, quantas sofrem violência, quantas não têm saúde, qual é o seu principal problema. As mulheres vão falar, meu principal problema é que eu não tenho sossego para enquanto meu filho enquanto eu estou trabalhando. Isso se aponta, nasce daí. Embora, é óbvio, embora essa informação seja óbvia, muitas vezes tem que pagar uma pesquisa, esfregar na cara do poder público, esfregar na cara de quem tem essa responsabilidade de executar, entendeu? E como deputada cobrar, olha, 24 cidades apontaram que esses são os caminhos, 24 cidades, sobe na Assembleia Legislativa, fala no microfone, olha, 24 cidades, vamos encaixar no orçamento, vereadores, precisa encaixar no orçamento do ano que vem, que pelo menos essas escolas, desses bairros sejam 7 horas da noite. O trabalho é um pouco mais difícil, é um contorno um pouco maior, mas para quem já tem coragem de ser candidata, de apontar feridas, de desafiar um sistema, porque, professora Mistalden, eu não tenho um perfil eleitoral do brasileiro. Há um perfil eleitoral padrão do brasileiro. Sabendo disso, a gente se disponibilizar o nome já é um ato de coragem. Sabendo disso, a gente usar de estudos de observatórios sociais, que para mim é o método mais reconhecido. Você usar uma OCIP, você usar a academia, você usar a USP, que instituiu junto com a professora Cris o Observatório da Região Metropolitana, para mim é o método mais eficaz. Mas quem é que vai chegar aqui, sentar e falar que usa os observatórios para instituir política pública? Pode ser que depois que eu esteja falando, pode ser que alguém fale, mas diante de mim, da risca de mim antes para cá, as pessoas que eu estou acompanhando não falam. Você entendeu? Depois de mim, pode ser que sentem aqui e falem, sou a primeira, né? Você entendeu? Então eu pretendo usar esse aparato de observatórios, instituir pesquisa, massificar a voz, instituir documentos para que a gente comece. Não consegue ser todas porque você está no legislativo, então vamos instituir prioridade. Onde é que mais precisa? Quais as escolas que a gente pode colocar gradualmente? Para o ano que vem, a emenda no orçamento vai ser 2. Para o ano que vem, 2. Para o ano que vem, mais 2. Como deputada, eu posso mandar emenda parlamentar para construir, para melhorar, para diversas melhorias na educação. Mas assim, educação, você não muda uma sociedade sem educação. Você não muda uma sociedade sem a mãe estar tranquila e calma. Eu vou até aproveitar no esse trabalho gancho. dela. Eu vou aproveitar esse gancho da educação e vou pedir para a professora Luana tecer um comentário, uma pergunta em cima disso para você. Eu já estava aqui pensando que eu acho que talvez quem está assistindo a gente talvez não entenda o momento político que a gente está vivendo, assim, no básico mesmo. A gente está falando de educação. Você foi candidata na eleição de 2020 para o Poder Executivo e agora está pré-candidata para o Poder Legislativo. Eu acho que você podia começar, vou dar um passo para trás, explicar o que faz um deputado estadual. Tá. E aí, dentro disso, o que você pretende fazer enquanto deputado estadual? Talvez, assim, 3 prioridades. Lu, olha... Opa. Microfone. Assim, Lu, popularmente dizendo, a gente tem o governador, que é o chefe do executivo.
Na comparação, trazendo para o município, o prefeito é o chefe do executivo. Quando a gente fala do município, a gente tem os vereadores. Quando a gente fala do estado, a gente tem os deputados. Então, cabe a nós, deputados, propormos políticas públicas e fiscalizarmos as ações do governador. A gente pode falar assim, ó, eu acho que você está errado de destinar mais recursos para cá, eu acho que tem que mandar mais dinheiro para cá, ó, isso aqui está precisando de maior investimento. Eu posso pegar as notas fiscais de compras do governador e fiscalizar se ele está gastando certo, fiscalizar contas do governador, investimento, recurso. Então, a minha função é propor e fiscalizar as ações do governador. De antemão, eu já digo que se fosse hoje apontar um monte de problema dos governadores passados, eles afetam a gente na essência do que a gente está vivendo de problema agora. Então, assim, a gente passou 20 anos sobre um governo do Alckmin, que foi nocivo e nefasto para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para nós mulheres ele foi um problema sério, você sabe disso, entendeu? Então, basicamente, são essas, assim, popularmente dizendo, entendeu? Eu posso propor projetos de leis inúmeros que eu já tenho para falar para vocês. Se eu pudesse compor. De Rio de Janeiro tem um projeto de lei muito bacana, que São Paulo não tem. Recife tem um projeto de lei muito legal, São Paulo não tem. No Amazonas tem um projeto de lei muito legal que a gente não tem aqui. Então, a gente precisa ter essa humildade de bater na porta. Eu bato na porta. Ô, me recebe aí, fala pra mim desse projeto seu aí. Mas conversando com amigos jornalistas diversos que entrevistam os outros pré-candidatos, eles dizem, Carol, nenhum senta. Nenhum tem coragem de levantar o bumbum aqui e perguntar pro legislador que fez o projeto de lei lá, detalhes, como é que ele traz, como é que ele conversa. Não falta humildade no meio político. Então, assim, essa é uma das ideias que eu tenho também, pegar as realidades diferentes e trazer para nós também, sempre dialogando, adaptando. Falta isso, tenho certeza. Eu quero fazer um pequeno complemento, Carol. Carol, ano político e majoritário do nosso país. Você deve ter se andado por essa área, saúde, creche, vaga creche e outras deficiências que a política local aqui, Piracicaba, tem em nossa região metropolitana. Você está dizendo que tem sondado alguns projetos. Educação foi uma ênfase sua durante a maior parte da ênfase sua, da sua fala. Você teria alguma coisa pronta como pré-candidata nessa área específica de educação? Porque a política esse ano, de novo, fala da última que você participou. Tem deficiência aqui, tem deficiência acolá, mas efetivamente dos que já estão participando da política hoje, não trouxe nada de novo. Você teria alguma coisa nova, um projeto pré-estabelecido para uma área de educação, uma coisa que possa ficar para os anais da história como feito por Carol Angelelli? Posso só aproveitar? Claro, né? Que é relacionado com o que eu estava pensando também. Inclusive sobre isso, e você falou dos turnos, qual a sua opinião sobre as escolas estaduais hoje que são período integral, incluindo a questão do projeto? João, veja só, quando você me pede uma ideia para a educação, eu não posso deixar de frisar que eu fui chamada de louca nas eleições municipais. E aí eu lembro de uma frase, eu acho que o professor Amistalden vai lembrar o autor, não vou lembrar o autor, que é assim, ó, primeiro eles te chamam de louca, depois te ridicularizam. Como que é o poema? Bertolt Brecht. Como que é você sabe ele? É um poeta alemão. Não sei, mas você sabe. Hoje eles invadem teu jardim e roubam uma flor. Amanhã eles invadem e roubam todas as flores. E aí vai, até que um dia eles prendem alguém do seu lado. Mas eu acho que não é isso, professor. É um que fala assim, primeiro eles te ridicularizam, tá, depois sim, eles tiram sarro, é na mesma depois te linha batem, até que um dia você vence. Ele estava combatendo o fascismo. Hoje prendem alguém, mas não é você. Você não tem nada a ver com isso. Amanhã prende um judeu, depois prende um... Mas eu acho que não é essa, eu acho que é da Madre Teresa. É você. Eu acho que é uma da Madre Teresa, que ela fala assim, primeiro você apanha, depois te ridicularizam e no final você vence. Eu acho que é da Madre Teresa. Bom, então não conheço. Eu acho que é do Brecht. Então vamos nessa. É? É do Brecht. No final você vence?
Essa eu não conheço. Vou então. procurar. E no final você... Essa do professor, ele depois me prenderam. né? E depois empreenderam. No final, Aí já é tarde demais. Aí assim, ó, olha só, durante as eleições, e é um projeto que a gente traz para o Estado, durante as eleições eu dizia assim, ó, é gravíssimo, as crianças vão ficar dentro de casa, as crianças não vão cumprir um calendário escolar, as crianças estão sem aprender. Eu achava um assassinato que estavam fazendo. Crianças com vulnerabilidade econômica, que não tinha um celular para 3 pessoas dentro de casa, aquele revezamento para assistir aula. Crianças em vulnerabilidade econômica passavam na escola uma vez por semana, pegavam os rolinhos de papel para fazer exercício em casa. Se a gente tinha gente que chegava com coisa do supermercado, ficava passando álcool o papel é um veículo de contágio. Então, assim, nós perdemos 2 anos de pandemia, que compensando, estudos disseram assim, olha, esses 2 anos são 10 anos, impacta na proporção do atraso, impacta, você sabe, né, Luana, que eles fizeram uns estudos, assim, eles falam, olha, 2 anos eles impactam em 10 depois, na primeira série ainda, que é o início da alfabetização, é mais impactante ainda. Ok, eu dizia assim, ó, não, a gente tem que ter um projeto que diz assim, tem dinheiro parado para investir na educação, então a gente vai distribuir tablet, eu dizia pior, de 32 gigas para todas as crianças estudar em casa. Mas, Carol, isso é loucura, não. Teve cidades, teve estados que fizeram. Pior, a gente vai distribuir para os professores, porque os professores eles põem o celular na estante e grava a aula, fazendo aquele malabarismo para o celular não cair, entope o celular de vídeo para dar aula de matemática, dar aula de português, dar aula de geografia. Mas, Carol, isso é loucura. Não, isso não é loucura porque a gente chegou a distribuir cartilha. Isso não é loucura porque a gente dá lápis. A cartilha dos anos 80 é o tablet dos anos 2020. Mas o custo é muito maior, né? O custo é muito maior. Só que houve outros investimentos que não foram feitos na pandemia. Tanto é, professor, que os prefeitos teriam que ter sido criminalizados pelo Congresso, pelo Senado, por não terem feito os investimentos necessários no período da pandemia, e o Congresso e o Senado absolveram os prefeitos. Sobrou dinheiro no caixa, as crianças eles não tiveram competência de propor a digna inserção digital, a digna inclusão digital, que nós estamos 20 anos atrasados dos países aí emergentes, que a gente não pode nem dizer que é emergente na inclusão digital. Então a gente está 20 anos atrasado, ok. E aí, quando chegou na hora de fazer a prestação de contas, os prefeitos que não propuseram a inclusão digital, não fizeram os investimentos, não gastaram o dinheiro abarrotado no caixa da educação, os prefeitos não foram criminalizados por deixar as crianças 2 anos sem a dita inclusão. Professores também. Carol, está errada. Não, eu não estou, porque tem cidade vizinha que forneceu notebook para professor 10 anos atrás. Quando começou a inclusão digital em cidade com orçamento menor que Piracicaba. Então, é questão de prioridade. O que eu faria? Um programa de inclusão digital digno tem que ser proposto, feito uma emenda no orçamento paulista. Tem que se propor como é que a gente vai fornecer o material de inclusão digital, como a gente vai fazer igual o estado miserável, mais pobre que o estado de São Paulo, que é o estado do Ceará, como é que a gente vai fazer, porque lá, Luana, a Universidade Federal do Ceará, ela dá um chip para o aluno, um chip que só acessa a rede do aluno, e lá ele assiste a aula digital. Você entendeu? O estado de São Paulo forneceu um chip também para os alunos também poderem assistir às aulas estaduais. Então o município também poderia fornecer um chip. Como aqui mais, Carol? Põe no canal do YouTube as aulas. Tem 4 mil professores. 1.200 professores fazem o programa educacional. 1.200 gravam o vídeo. 1.200 dá aula de reforço. Você divide em bloquinhos, entendeu? Responsabiliza todo mundo e tem que ter um programa de inclusão digital com começo, meio e fim. Porque foi bonito de ver o prefeito Luciano Almeida. Eu acho que esse é um ponto a inclusão digital. Muito complicado, porque nós, inclusive, não sei como foi a experiência da professora Luana, mas a minha experiência foi muito ruim com a educação, as aulas online. Né? Mas assim, é um assunto ótimo, eu gostaria de me alongar.
Mas eu gostaria de ouvir outras coisas. Só né? quero depois fazer uma conclusão só. Não, por favor, desculpa. É que assim, infelizmente nós temos pouco tempo É verdade. e tem muitos assuntos. Né? Então, assim, eu gostaria que ou você falasse ou os meus colegas puxassem outros assuntos. Já vou concluir então. Tá. É, não entenda como Não, tá É certo. que assim, Tá certo. isso dá uma discussão Longa. que a gente pode fazer talvez Outro uma debate. outra ocasião, né? Outro Porque debate. eu particularmente tenho aí uma preocupação muito grande com essa digitalização toda, essa não presença. Eu também concordo. Né? Mas assim, a gente precisa estar que preparado. Era emergencial. Precisava ter claro. preparado. Né? E diante disso, só para concluir, recentemente o prefeito agora, no final vocês vencem, ele começou a distribuição de laptops na rede pública. Começou de uma maneira que eu estou acompanhando e estou achando controversa, porque é lindo, olha, vamos distribuir 4.000, a gente começa naquela região lá. Que bonito. Eu quero saber assim, ó, 4.000 é para essa escola. As outras escolas, qual o cronograma? Não acompanhei a divulgação, para mim não chegou. Tá bom, como vai ser, o que vai ser colocado na aula de inclusão digital? Olha, uma vez por semana, quarta-feira à tarde, ele vai aprender teclado. Ó, já apresentaram um cronograma, mas não apresentaram para mim, João. Então, assim, entregou e a mídia não tomou conhecimento do restante de informação. Professores vão receber, assim, começa quando, professor? Termina quando? Qual o processo pedagógico, o que vai ser oferecido. O laptop, Luana, fica na escola para a pessoa digitar ou a criança leva para casa para poder complementar. Se for levar para casa, quem mora na comunidade não tem chip, não tem internet, usa o WhatsApp, põe R$15 e usa o mês inteiro. Porque o WhatsApp fica de graça. Como é que esse aluno vai acessar a internet se ele mora numa comunidade que nem sinal direito não tem torre? Então, assim, não foi divulgado, professor. Foi divulgada aquela pirotecnia de dizer, olha, sobrou dinheiro no caixa, não fui criminalizado pelo dinheiro da educação, que bonitinho, toma aqui um elefante branco para você, ó. Você entendeu? É o famoso elefante branco. E com relação à escola em período integral, que é relacionado mais ao governo estadual, que são as escolas estaduais. Verdade, completando a pergunta. Ó, acompanhando de perto os jovens, os pais de alunos, a insatisfação é grande, porque eles colocam um nicho numa escola, um nicho na outra. Os alunos precisam transitar em busca. Eu não gosto dessa formação que limita o pensamento. Nada contra a formação técnica educacional, Luana, eu não gosto. Mas eu venho... Pode ser que seja caretice, tá? Mas eu venho de um raciocínio de que o Brasil coloca menos jovens nas universidades do que a Colômbia. Você sabe disso, professor? Aí quando eu começo já a colocar no aluno uma limitação de que, ó, se você for estudar exata, você não vai ter um pensamento filosófico. Se você for estudar biológica, você não vai ter esse pensamento. Quando eu começo a limitar e quando eu começo já a dar uma formação técnica para o aluno, eu, na minha concepção, professor, eu estou reduzindo o pensamento deles. Eu não gosto dessa reforma, eu sempre me posicionei contra essa reforma. Se o povo conferir a minha dignidade de representá-los na LESP, vou me posicionar contra. A gente precisa trabalhar para fazer um movimento contrário, entendeu? Sabendo que o Brasil é uma potência econômica maior que a Colômbia e manda menos jovens para as universidades que a Colômbia. Então, eu venho de uma inspiração, pode ser careta para quem está assistindo, mas eu prefiro jovem dentro da universidade, realizando pesquisa e curso e realizando as extensões. Não é careta, né? Até porque nós vivemos um momento de transformação tecnológica tão grande que o que acontece? Quer dizer, um trabalho técnico hoje, tá? Pode não existir mais daqui 5, 10 anos. Tá? Então, a formação mais ampla, seja em biológica, seja em humanas, que transcende um pouco aquela ideia totalmente, né? Ela abre o espaço para o indivíduo pensar como cidadão, para se reinventar. Integral. Né? Mas também como cidadão. Quer dizer, quando você tira algumas coisas de humanas, por exemplo, você simplesmente passa uma borracha, né, em toda uma história que criou o Brasil. Quer dizer, você só entende o Brasil hoje a partir da análise histórica. Tá? Mas também passa uma borracha à frente,
né? Se é que é possível usar essa analogia, porque o indivíduo não vai saber reagir diante de determinadas mudanças, inclusive ambientais. A gente viu, nós vimos, professor, o número de profissões que estão em decadência e a maioria é técnica. Sim. A maioria tem declinado. Então é por isso que eu sempre digo assim, ó, universidade, ensino acadêmico, pesquisa, extensão, esse para mim é o ciclo completo. Carol, mas como é que a gente vai fazer um movimento contrário, já que as universidades estão com a tendência de fechar, estão sem estrutura, não tem papel higiênico nas universidades? Olha, meu filho, é uma questão de prioridade. Aí é questão de ter uma bancada que resista, que defina o orçamento, que brigue pelo orçamento e defina a prioridade. Prioridade. E educação tem que ser prioridade e rende assunto. Senão você não forma uma sociedade. Muito assunto. Eu quero fazer a chata agora para a gente virar um pouco a chave para ir para um outro assunto. Carol, representatividade importa, né? Representatividade importa. E nós temos um problema de representatividade parlamentar, né? Se a gente for falar da presença feminina no parlamento Mulheres pretas pior brasileiro. Exatamente. Então, assim, falta representatividade de gênero, racial, então, a gente vai se aprofundar depois. E aí eu tenho pretendido votar, escolher, conhecer e fico muito feliz com as candidaturas femininas, porque sempre acende na gente a esperança de que uma candidata mulher vai prezar, brigar, lutar pelas pautas femininas. E daí, o que a gente precisa considerar, e eu tenho analisado também, é o seguinte, e eu acho que até li no seu post no Facebook, votar em mulher, candidatura feminina, porque a mulher é mais sensível, porque a mulher... Ok, nós somos mais sensíveis, a gente tem um montão de habilidade, mas a gente quer votar em mulher porque a mulher é competente para assumir aquele cargo, para assumir aquela função, e o que a gente quer mesmo é que as mulheres ocupem esses espaços de poder, de tomada de decisão. Entretanto, o que a gente tem percebido, a gente tem visto bastante, é que algumas mulheres, ao chegarem nesses postos de tomada de decisão, de tomada de poder, elas acabam reproduzindo comportamentos machistas, práticas que estão aí desde que o Brasil é Brasil. E aí a gente pode até citar alguns exemplos. Nós temos uma ministra, Damares, a gente tem uma deputada federal, Carla Zambelli. Então vou trazer para a nossa realidade, tá? Já tá bom aí esses dois exemplos que foram colocados na roda. O que eu quero saber de você, Carol... e outra coisa. Tem algumas que se intitulam, então, cidadãs de bem e tal, que não sei o quê, que defendem a pauta feminina e tal, mas algumas pautas não se atrevem a tocar naquelas pautas que são espinhosas e que são urgentes, são necessárias e que a gente precisa problematizar. A pergunta para você, Carol, é: qual pauta feminina você não vai tratar? Outra coisa, dentro dessa indagação eu quero fazer um recorte, porque eu quero saber de você. Como é que você vai tratar a pauta feminina preta? Bacana, boa pergunta. Lu, eu não tenho nenhuma pauta feminina. Eva. Verdade. Eva, eu não tenho nenhuma pauta feminina que eu não trato. Nas minhas redes sociais surge um assunto, procuro abordar todos. Acho até que eu tô pagando de chata às vezes. Eu falo, nossa, eu vou ter que me manifestar disso? Vou me manifestar sobre isso. Me manifesto presencialmente com as pessoas que me cercam. Faço questão de colocar os assuntos nas redes sociais. Eu não engano ninguém. Essa é uma pauta importante para mim. Trouxe ela para a campanha, porque eu acho que 15% só de deputadas federais no Congresso é muito pouco. Eu acho que 12% de senadoras é muito pouco. Nós somos 53% do eleitorado brasileiro. As nossas pautas, os nossos direitos estão ficando para trás.
Quando eu falo para você como é que eu vou abordar a pauta das mulheres pretas, o tempo todo, Eva, eu fico tentando trazer vocês, tentando dizer assim, vamos lá, vamos junto, porque há uma questão que a gente precisa tomar cuidado, que assim, eu posso ouvir você, como Sócrates um dia, o jogador de futebol Sócrates foi... você tá indo lá pra Itália pra conhecer o Mazzola, o jogador tal? Ele falou, não, eu tô indo lá pra ler Gramsci no idioma italiano. Eu tô indo lá para aprender sobre o movimento operário italiano e para que quem não tenha coragem de falar, para quem não tenha voz alto para falar, eu possa usar a minha voz para falar por eles. Então assim, tento ouvir vocês o tempo todo. Tenho muitas amigas. Encorajo a que ocupem os espaços. Eu tenho medo, eu vou sofrer violência política. Não, pelo amor de Deus, eu tô mais frente que você. Eu tô há 5 anos, 6 anos no movimento partidário. Deixa eu te blindar. Vem aqui comigo, me dá sua mão. Seja uma protegida. Eu vou ensinar você que você tem que usar a tribuna da Câmara. Eu vou anotar suas pautas. Ai, Carol, eu não tenho coragem. Então, assim, eu pretendo ser a voz. Lugar de fala é uma coisa. Falar por você me passar. Carol, eu preciso disso. Carol, eu preciso daquilo. Eu não sou a rainha que sabe tudo. Eu procuro descobrir, eu procuro perguntar, eu procuro conviver, eu procuro anotar, eu procuro incorporar na pauta de campanha. A nossa pauta municipal, o professor Amistalden sabe, o nosso projeto municipal tinha 200 páginas. Era o maior do município. Somado os outros candidatos, não dava 200 páginas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Está assinado. Tem a secretária de Cultura de Jaguariúna, que é a Piracicabana, ela fez o nosso projeto. O Marcão fez a pauta de trânsito, todos assinaram. Não precisa ser meu o projeto. Posso ser a porta-voz, desde que vocês me tragam. Então, ouvir a dor de vocês, pisar no chão que vocês pisam, para mim é muito importante. Ser um bandeirante que abre um caminho para que vocês possam passar é muito importante. Assim, incentivo. Tento empoderar na medida de todas as minhas possibilidades. Eu tenho, vem comigo. Ok, uma vez deputada estadual, política pública, o que você propõe? Lu, efetivamente. Alô, Eva, veja só. A gente tem, no Rio de Janeiro, é muito atuante na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até falo muito que eu gosto muito do trabalho que a Federal do Rio tem feito, sabe? Eles têm observatórios que propõem as políticas públicas, voltadas para desenvolvimento, voltadas para regiões de matrizes africanas, voltadas observatório racial. E esse observatório, eles propõem de acordo com a necessidade de cada causa. Quando eu digo para você que eu acho que é importante, assim, eu sou super a favor das cotas raciais. Me manifesto, mas eu acho que a cota devia ser cota social, não cota racial. Não, eu acho que a gente tem uma dívida. Eu acho que a gente precisa cobrar que também, inclusive nos concursos públicos municipais, a cota seja executada, a cota seja implantada, a cota seja respeitada, de todas as maneiras, Lu. Concurso público, participação, cota no legislativo, de novo, cota no legislativo. Assim, eu sou a favor da cota para mulheres nas eleições, porque se a gente for esperar, Lu, se a gente for esperar um movimento de ocupação no Congresso de mulheres espontâneo com a votação, a gente vai demorar 120 anos, a estatística, para que a gente tenha paridade. Então tem que ter cota racial no Congresso. Se não for dessa forma, se a gente não forçar um pouquinho, não tiver esse olhar de forçar um pouquinho, vocês não vão ocupar. Eu posso falar por vocês, Eva, me sinto... Se você puder me passar e falar assim para mim, Carol, encabece isso que é importante para mim, é uma honra, mas para mim, se eu puder pegar sua mão e falar assim, eu vou te dar coragem, vamos comigo? Ocupe esse espaço, entendeu? Olha, ocupe esse espaço dentro do partido, dirija o movimento negro dentro do partido, use a sua representatividade para que você seja eleita e faça suas políticas públicas. Eu prefiro, porque, por exemplo, João, se um dia ocupar um cargo no executivo, não basta somente eu ter o compromisso de 50% secretários e 50% secretárias. Não basta. Eu assumo esse compromisso publicamente, 50-50. Eu ainda pretendo nomear 50% brancos e 50% pretos. Você entendeu? Porque para mim é importante, Carol, que outras mulheres pretas vejam você lá. E para mim é importante a gente tratar da população preta majoritariamente periférica.
que você diz da universidade e dos cargos no executivo e tal. Eu quero saber das comunidades, do pessoal que está na ponta, onde falta tudo. Qual é a política? A gente precisa mandar emenda parlamentar para reformar os centros comunitários dos bairros de Piracicaba e da região metropolitana. Todos os centros comunitários de Piracicaba e da região metropolitana, os que não estão, que pegou fogo e que mora a população de rua, está sendo explorado para fins particulares, festinha, forró, você entendeu? A gente precisa instituir, precisa sim um deputado que conheça as políticas, os convênios, conheça os projetos que o Estado tem, que tem um monte. Vou falar para você, Eva, que o que não falta é projeto de lá que custeie atividades aqui, professor, atividades esportivas, atividades de turismo. O que não tem é gente competente que escreva o projetinho, combine e receba o recurso. Eu não sei, eu acho que aí eu discordo um pouquinho. Eu acho que gente competente... Ou gente com vontade? Eu acho que é o seguinte, o clientelismo Pode ser também. é mais importante do que isso. Então é melhor fazer uma emenda de 150 mil reais para custear uma festa que vai vir um cantor, né, sertanejo, concordo. Né, da hora, mas esse olhar, o artista tem que tocar em alguma festa aqui, do que realmente, que a gente tem que lembrar o seguinte, quer dizer, toda essa emancipação que você está propondo, tanto na educação quanto na questão racial, na questão de gênero, ela é uma demanda de quem se incomoda porque sabe que as coisas estão corretas. Falta tudo. Porém, né, eu diria que para muitas pessoas que estão hoje no Poder Legislativo, está tudo bem no Brasil. Né? Tá tudo Quer dizer, eles querem que continue exatamente assim. Então é melhor fazer uma emenda para trazer, como aconteceu há pouco tempo, né, em várias cidades do interior do Brasil, as trazer distribuições, a festa das distribuições, né, que recebeu uma bolada para fazer um show e para me devolver uma parte, porque sendo que eram cidades que não tinham não tinha base, não tinha UPA, não tinha saneamento, não tinha nada. Então isso é uma questão que você vai ter que enfrentar. E eu ouso dizer que isso é um esquema de emenda que custeia um ciclo de destino, vem, volta, meleja, destino, vem, volta, meleja. Você não tem que usar, é isso mesmo. E assim, o que é pior falta tudo. Falta um centro comunitário digno para receber. Porque hoje, se a gente reclama que ele serve de interesse particular para forró, a gente também precisa lembrar que uma parte do dinheiro da bilheteria do forró é para pintar a parede. É para cortar a grama. Porque o poder público abandonou os centros comunitários. Entendeu? Abandonou. Então precisa, só para terminar, a gente precisa de alguém lá que entenda o que a gente tem disponível de recurso, que projeto a gente pode escrever bonitinho, qual é o perfil do bairro que eu vou mandar esse projeto cultural, Eva. Não adianta eu mandar um projeto que aquele bairro não curta. Então vou mandar assim, eu posso mandar um projeto de rugby para um bairro que não tem essa cultura de rugby, um projeto de esporte, entendeu? Então assim, a gente entende que projeto a gente tem, a gente custeia, a gente destina o projeto. Então assim, é isso que eu acredito. Eu acho assim que está precário, precisa começar primeiro investindo nas reformas, mudando essa política de gestão dos espaços públicos de centros comunitários, reformando os centros comunitários. Como se reforma se o poder público tem dinheiro fechadinho? Emenda parlamentar, por exemplo. Entendeu? E aí a gente começa a desenvolver levacultura, esporte, lazer, curso de profissionalizante. O artista tem que ir onde o povo está. Um minuto só. Talvez um gesto que nós combinamos, eu não distingo, mas nós temos 10 Eu minutos. Eu gostaria de ouvir eu vou fazer. Falamos, a Eva, já foi batizada agora. Eu e a Eva. Não foi só eu. Não, eu gostaria de ouvir um pouco mais a professora Luana e o João. Eu vou fazer um rápido agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando e depois nós vamos voltar nesse tema que a Eva levantou, de extrema relevância, que para mim ficou superficial. Eu vou dar uma dica. Então tem a Rose Campione que está nos acompanhando, Marcelo Rosa está nos acompanhando, muito obrigado. Diego Enfermeiro sempre à frente, sempre nos acompanhando, muito obrigado. Luana Cavalcante do outro lado nos acompanhando, obrigado. Ana Cavalcante, Júlio Bruno do Vila Fátima, um monstro lá naquela região,
que representa a região junto com o Guel e Júlio Bruno. É um cara fantástico. Thaís Fernando, Natan Piracicabano e Marcelo Garese. Muito obrigado a todos que estão aí do outro lado e muito obrigado. Eu entendi a pergunta da Eva, que eu acredito que esse buraco é um pouco mais fundo do que um simples centro comunitário. É muito bom que você faz. Nós temos problema de saneamento básico, que é gravíssimo. Nós temos problema de moradia aqui. Nós não estamos falando Capivari, que o rio enche todo ano, transborda e mata um monte de gente, expulsa o povo de casa. Então, essa questão de reformar um centro comunitário é importante, mas não é a relevância da pergunta que ela fez. Então, e isso depende também, da mão de um deputado, depende de um projeto muito bem elaborado, que tem que ficar sacramentado. Não é simplesmente essa política hoje, essa conversa da política de hoje. Nós precisamos deixar um projeto pronto. Isso é escrito e assinado por Carolina Gileri. Então isso é muito importante. Eu acho que, entendo que a reforma do centro comunitário, trazer o artista, tudo isso faz parte da cultura. Mas essa questão de política de atender é muito mais do que isso. Só aqui nós temos Renascer, entre 80 comunidades que estão jogadas às traças. Então, um deputado tem que ter um olho mais apurado para essa situação. Moradia, saneamento básico, educação, né, que foi muito bem citado aqui, nós temos professores à mesa compondo. Então isso é muito importante, eu acredito que essa relevância tem que ser um pouco mais profundo, esse estudo tem que ser um pouco mais elaborado. Quando você me fala sobre moradia, na quarta-feira eu chamei a vereadora Silvinha, que a gente fez um bate-papo no podcast que eu tenho para a gente falar sobre a crise de moradia em Piracicaba. Em Piracicaba, a gente tem um déficit de 14 mil moradias. Então, ficou bem abordado, a gente tratou que é um projeto. A crise de moradia existe em Piracicaba por má vontade, nós estamos falando de Piracicaba, má vontade política. Então, ficou muito claro os caminhos e ela disse assim, Carol, a falta de moradia em Piracicaba se reflete porque nenhum gestor ele entra para mexer numa ferida sabendo que isso pode surtir frutos para daqui 6 anos e ele pode não estar eleito. Então é um projeto que a pessoa precisa dizer assim, ó, eu tenho um compromisso com quem votou, tenho um compromisso com a história e quero resolver o problema de moradia. Quando você fala de esgoto, eu não entrei nesses problemas que nós temos nas comunidades, porque ela me falou sobre como é que a gente oferece alguma coisa para lá. Quando a gente fala de esgoto, eu não divulguei, mas eu tenho o meu relatório de onde corre esgoto a céu aberto. Eu não estou falando de comunidade de barraco, eu estou falando de bairro, de casa de alvenaria. Entendeu? Eu tenho relatório, eu tenho foto, eu tenho vídeo, que eu posso dizer assim, ó, o esgoto sai de um condomínio de classe média, ele percorre um trajeto e desemboca num bairro que tem 40 anos, enche e prolifera o mau cheiro em 2 escolas, e prolifera o mau cheiro na rua principal, o bueiro sobe, e aí você vai ver, porque assim, a liderança sabe, ela me chamou, eu desço o barranco, eu piso no esgoto, eu tenho foto disso, e assim, Piracicaba tem esgoto correndo a céu aberto, contaminando o nosso lençol freático nos 4 cantos da cidade. E outras lives e outras entrevistas que eu fiz, que estão todas no meu canal, relatam que hoje a água que a gente bebe não só tem esgoto, essa água da torneira, tem material radioativo. Então assim, mas Carol, não é muito sério você falar isso? Não, não é muito sério. Estou amparada por entidades jornalísticas que divulgaram o estudo, estou amparada pela Unicamp, que divulgou o estudo, eu estou amparada pelo Observatório da Região Metropolitana. Então essa água que você... Então vamos ferver a água, o material radioativo não sai. Você lava o arroz com material radioativo, você dá para o seu cachorro material radioativo. Se você quiser abrir uma pauta de um problema que é um pouco mais para baixo, eu não só posso falar, como eu tenho tudo documentado. E eu vou um pouquinho mais além. Amparada por essas entrevistas que eu fiz, eu estou preparando para lançar no meu canal, a partir de quando a campanha for oficialmente regularizada, a proposta. Como é que a gente resolve a crise de água de Piracicaba? Porque a água nossa vem pela nossa represa aqui, mas ela já vem com déficit de 10% para cobrir a população. A água nossa vem de lá de cima
eles já seguram a nossa água no sistema Cantareira lá em cima. Então já falta água desde lá de cima. Mas Piracicaba está se abastecendo prioritariamente pelo Corumbataí. Mas, Que é um outro o problema. Cantareira segura a nossa água lá, Sim, desvia sim, a nossa mas não água. atinge o Corumbataí. O Corumbataí é abastecido. E então a gente tem que resolver o problema do tratamento do esgoto, porque não é 100% do esgoto de Piracicaba tratado aquela falácia, entendeu? Não é, a gente tem que resolver o problema de água, porque se você tem um compromisso com as futuras gerações, a gente começa pela água, o esgoto e a educação. Eu gostaria de ouvir a professora Luana, Legal. porque... Eu também. Gente, eu peço desculpas, sempre peço desculpas para vocês todos, né, todas, Carol em particular a você, mas assim, nós temos esse prazo, né? Então... Mas a gente entrou atrasada, não entrou, pena, Marcão? Quantos minutos atrasado? Não, nós vamos alongar um pouquinho para as suas considerações finais, para as considerações finais de todo mundo, mas é que assim, eu estou tentando ser estativo, né? E acho que a professora Luana participou muito pouco, né? Nós falamos um pouco mais o João. Eu ia falando dos cotovelos mesmo, isso é normal. Então é previsível, né? Mas eu gostaria de passar um pouco a palavra para a professora Luana para que ela colocasse ou dentro dessas questões ou outra. Né? Não precisa pedir desculpa. A ideia aqui é ouvir, na verdade, tentar conduzir para que você consiga se mostrar quais são suas intenções e trazer um debate para as pessoas também pensarem sobre isso. Eu acho que faltou, já que a gente tem pouquinho tempo, falar um pouco sobre segurança pública, pensando também... Adoro essa pauta. E linkar a pauta da segurança pública com a questão do racismo. Exatamente. E violência policial, porque eu acho que são pautas urgentes e que estão linkadas também com a questão da gestão estadual. Obrigada. Mas falar de novo. Não, a gente pode falar disso, mas era a próxima pergunta. Quanto tempo eu tenho, Marcão, para me sintetizar? Na questão racial. Quanto tempo? E eu já ia falar do aparato estatal que mata criança preta, que mata jovem preto, que castiga mulher preta. Eu já ia entrar nesse lugar. É só a questão de outra pessoa levantar a bola. A gente pode interferir, só que ela levantou a bola. Cabe muito mais você fazer a colocação a mais também. Mas eu acho que mas aí a gente precisa de uma outra live, na verdade. Né? Esse é um problema. A gente vai precisar de um outro momento para falar só sobre esse assunto. Traz temas. Que é urgente, que é preocupante. Eu tenho uma filha de 12 anos, Maria Eduarda, me preocupo por ela, me preocupo com os alunos da escola pública, com as crianças da periferia, como é que a gente vai cuidar dessas crianças? Como é que a gente vai resolver, né, a pergunta de $1 milhão? Como é que a gente vai resolver essa situação? Pior de tudo para mim é assim, o aparato estatal mata e deixa a gente triste, né? Eu estava ontem na Carta Democracia, na leitura lá, professor no sindicato dos metalúrgicos, o Chapéu pediu a palavra, ele começou a falar, eu chorei nas falas dele, porque ninguém nunca traduziu da maneira como ele traduziu. Ele falou que a tortura de vocês não é uma tortura velada nos calabouços, é uma tortura em praça pública. Então quando ele... Posso só fazer uma observação? É que quando fala de vocês, parece que a gente está, vocês, distante. Não. Mas acho que é nossa tortura. Porque na verdade é uma questão de todos nós. É uma questão de falar de uma maneira de falar, mas ele entende a minha dor também. E aí, preocupada com isso, Lu, essa pauta de segurança, ela foi muito forte e evidente nas eleições de 2018. Ela pautou as eleições de 2018, a pauta de segurança pública. Eu não acredito que nas eleições agora de 2022, a pauta de segurança pública vai ser tão relevante. Eu acho que a pauta econômica é a pauta moralista. Pauta econômica e moralista. Eu pensaria nisso se eu fosse você. Exatamente. Mas eu tenho essa preocupação. Então eu me aproximei do Instituto Sou da Paz, um instituto reconhecido a nível, de novo, os institutos, de novo as organizações. Me aproximei, tenho um bom diálogo com a presidente, diretora do Instituto Sou da Paz. Ela já falou para mim assim, Carol, prepara, que eu vou dar a você alguns estudos e instrumentos para que você possa propor políticas públicas de enfrentamento à violência. Então, assim, hoje eu digo para vocês,
índices, a gente pode dizer. Vamos falar precisamente. Um índice óbvio. A população que mais morre é a população preta, a população que mais sofre violência é a população preta. Se a gente for trazer para a pauta de gênero, é a mulher pobre, é a mulher preta, é a mulher periférica. Um índice agora importante. O ano passado caiu o número de feminicídios, mas aumentou o número de estupros. Então a gente precisa trabalhar com essas variáveis, nos amparar dos institutos. Eu pretendo pegar o estudo dela que ela vai passar para mim, porque ela disse, ó, a gente trabalha, Carol, para fornecer subsídios para os deputados, para os governadores, para os prefeitos, para que vocês possam propor políticas públicas. É assim, ó, eu fiquei doida. Teve um dia, eu acho que você estava na reunião da Câmara, que eu briguei com o cara. Porque o cara falou assim, ó, para mim numa mesa. Eu estava falando sobre a mulher que tomou um tiro de bala de borracha na Portelinha. Eu fui até a casa dela. Ela sentou comigo e falou assim, Carol, não veio ninguém aqui. Não veio nenhum vereador, professor. Nenhum bateu na porta da casa dela e falou, senhora, você cuida da sua família com 3 filhos? Senhora, o que você precisa? Ela falou, ninguém. Eu falei, mas tem vereadora que defende a pauta de gênero. Elas não vieram? Não. Puta que pariu. Né? Eu falei, eu não sou vereadora. E aí a gente fala assim, ó, existe uma regulamentação. Não pode usar bala de borracha. A polícia militar não pode mais usar bala de borracha para fazer o contingenciamento de violência. Não estava tendo violência no dia que ela tomou bala de borracha no olho. Entendeu? Deram arbitrariamente. Mas ninguém sabe, ninguém viu se a bala veio da polícia, da Guarda Civil ou se veio da polícia militar. Mas como que não sabe? A polícia militar não tem uma regra no estado que não pode dar tiro de borracha? Então veio da polícia civil. E o inquérito só... Da Guarda Civil. Então o inquérito está correndo em regime de sigilo. Você entendeu? Aí eu cheguei e falei assim, ó, cadê um vereador que defenda a pauta racial e que faça um projeto de lei como vereadores que defendem a pauta racial ou que defendem a dignidade humana, porque se eu fosse vereadora, entendeu? Eu falei isso para vereadores, Eva. Eu falei, ó, por que no estado tal, na cidade tal, por que em esferas municipal e na estadual foi instituído que você não pode usar bala de borracha? Por que vocês não estão cobrando uma fiscalização aqui? Todo mundo botou pano quente, inclusive vereadores pretos, porque eu não sei como é que correu isso. Aí eles disseram assim para mim numa mesa na Câmara, reunião da Câmara correndo. Eu falei, como é que vocês aceitam, cara? Como é que tem vereador aqui na mesa que aceita que sobe a Portelinha dando tiro, mas no São Dimas não entra dando tiro? Vocês acham normal? Então, mas a gente precisa entender que também não é assim um absurdo. Eu falei, não é assim um absurdo? Não foi essa a discussão que eu tive? Foi. Eu falei, mas como assim não é assim um absurdo? Eu falei, mas assim, pra mim é um absurdo sendo aqui e sendo lá. Eu não aceito aqui e não aceito lá. Olha, Eva, quando o João Dória instituiu aquela câmera, eu gostei. Gostei pra caramba. Eu acho que tem que padronizar aquela câmera lá, funcionar pra caramba, funcionar inclusive na Guarda Municipal também. Pra diminuir o número Pra diminuir o número. Aquela câmera lá tem que funcionar aqui, lá. Quando você fala de segurança pública, Luana, a nível estadual, eu coloquei no meu projeto. Eu conversei com a Major Silvia quando eu era presidente do Conselho da Mulher, e ela me trouxe uma coisa que eu achei super legal. Carol, o policial militar, ele instituiu um sistema chamado Sistema Orion. Achei super legal. Ele estava funcionando numa cidade lá perto de Ribeirão Preto. Pô, o Sistema Orion é muito legal, professor, só que tem que ter vontade. Como é que é o Sistema Orion? Ele integra segurança, saúde, serviço social, educação. Ele fecha o ciclo. Todo mundo, professor, tem acesso a uma parte do sistema para alimentar a central. Então, Eva, a Luana... Só para entender, é um software. É um software de inteligência que já vigora em algumas cidades, mas para mim, como deputada, a gente tem que estender em todas as cidades do estado de São Paulo. Como é que ele funciona? Então aqui, ó, igual esse microfone aqui. A saúde alimenta ele. Ele forma um painel. Um painel. A saúde alimenta. O serviço social alimenta. A educação alimenta. Só que quem tem acesso a isso pode instituir até um órgão oficial de inteligência da região metropolitana que vai ter acesso a isso, porque
tem a segurança, não vai ter acesso aos dados da saúde. Por que eu acho que ele é fundamental? Porque, Luana, a formanda de odonto na Unicamp, a menina que está se formando em odonto na Unicamp, ela vai fazer a extensão dela do curso, que obriga ela a atender na UBS, professor. Então ela está lá, é o famoso estágio obrigatório, estágio acompanhado. Ela sentou na UBS, está se formando no final do ano, está atendendo, ela fala assim, Carol, chamou minha atenção. Vem duas, vem três, vem quatro. Eu percebo que dá uma marquinha aqui assim. Eu percebo que o dente está quebrado, mas elas não falam que elas sofreram violência doméstica. Os dados delas estão extraoficiais. Só que se eu tiver um sistema, eu vou lá e preencho. Sistema Oreo. 3 dedos no braço. Dente quebrado. Serviço social tem acesso, professor. O serviço social morde aquilo e vai na casa dela. Eu acho que não há gestão sem informação. Né? Então, assim, esse sistema Orion, para mim, ele é pioneiro. A gente deveria estender. Quem sabe um projeto piloto, quem sabe o parlamento da região metropolitana, que tem que instituir política pública, quem sabe ele possa ser instituído na região metropolitana através de vontade política, de emenda parlamentar, que se adquira o software, que treine os profissionais, porque ele, inclusive, João, é assim, ó. A guarda escolar passa fazendo a ronda e olha para cima e fala, olha, um poste quebrado, isso aqui vai dar problema à noite. Pode ser um foco de criminalidade. Alimente o sistema Oreo para quem pegar? Serviços urbanos. Você entendeu? Que vai vir lá trocar. Então precisa ser integrado. A informação hoje está a nosso favor se a gente puder. Então na segurança pública também penso dessa maneira. João, como é que está o nosso horário? Estourado. Eu estou achando ótimo, né? Principalmente por ser nosso primeiro. Tomara que ninguém roube essas ideias, só a primeira a falar. Não, vai ficar registrado. Só a primeira, porque ela não roubou. Mas, assim, talvez a gente tenha mais espaço, dependendo de quantos outros e outras vão aceitar. Não é todo mundo que vai aceitar, nós sabemos. Eu acho que os menos... corajosos, vamos falar corajosos. Não é corajosos, os menos interessados em clareza, né? E mais interessados em clientes, esses talvez não venham. Gostei né? do linguajar. Talvez não venham, porque ele vai querer patrocinar um churrasco aqui, um negocinho lá, dar um carguinho ali, esse talvez não venha, mas a gente agradece muito. Agora eu gostaria que talvez a gente passar para os comentários finais. Eu vou começar daqui, passo para a professora Luana e em seguida vocês dois, para que ela possa fechar. Se eu conseguir deixar vocês um pouquinho felizes, com um pouquinho de ideia, já tá bom, porque essa bancada aqui representa, hein? Legal. Nós queremos agradecer aos nossos telespectadores da web que nos acompanharam. Nosso muito obrigado. A todos que puderam vir até aqui e participar diretamente. Professora Luana, muito obrigado. Eva, muitíssimo obrigado. Professora Vistaldi, obrigado. Viviane, Marcão, obrigado. Antes de passar adiante para a professora Luana, nós sabemos que na última eleição nós tivemos um prejuízo, os candidatos tiveram um prejuízo de no mínimo 95 mil votos. Agora nós somos uma região metropolitana que tem a disputa 900 mil votos. Então, proporcionalmente, se continuar nesse prejuízo, nós podemos chegar a 300 mil votos de prejuízo se as propostas, se as proposituras não atenderem aquilo que o eleitor está aguardando lá em casa. Então, o prejuízo pode aumentar e muito. Nós sabemos que você, diretamente aqui em Piracicaba, concorre com 10, 12 candidatos. O que você traz de novo, uma proposta que você poderia assegurar que a faz diferente de todos os outros que estão postulando a mesma vaga? João, eu trago coragem para falar, eu trago determinação para estudar, eu trago humildade para integrar e dialogar. É assombroso, professora Vistaldi, mas eu, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, você sabendo das minhas posições claras e firmes, eu não tenho inimigos. Eu dialogo com todos os vereadores. E eu pretendo fazer uma política sem ódio, com diálogo. Porque não há ninguém que não tenha uma ideia boa. Sempre é possível você integrar. Então, não tenho inimigos, pretendo sentar na mesa com todos. Estou me dirigindo
essa semana para uma cidade vizinha, Lu, que tem uma casa-abrigo, que tem um projeto pioneiro, quero lá conhecer, de inclusão. Estou me dirigindo para uma cidade vizinha que elegeu significativamente 4 vereadoras. Quero conhecer a única prefeita da região metropolitana para saber o que ela está fazendo. Então, assim, humildade para reconhecer que eu não sei tudo, tenho, viu, Eva? Humildade para reconhecer que eu não sei tudo. Humildade para pedir por gentileza. O que eu preciso fazer por vocês? O que a gente precisa fazer por nós? Pode me falar, por favor? Ah, claro, Carol. Então eu trago humildade, trago uma política sem ódio, trago coragem. Eu não posso oferecer muita coisa para as pessoas. Se eu trouxer coragem para as pessoas, um dia eu li um texto, vou compartilhar com você, professor. É preciso coragem para ter esperança. Pelo Facebook, por favor, porque eu não consigo ler. Vou compartilhar. O do Mia Couto, é um poeta angolano, ele fala: é preciso coragem para ter esperança. Eu defini o slogan quando eu estiver oficialmente liberada para fazer a minha campanha, que começa ano que vem, é preciso coragem para ter esperança. Semana que vem. Ano que vem, semana que vem. É preciso coragem para ter esperança. Eu pretendo trazer os novos ventos. Eu pretendo trazer nas pessoas uma inspiração para que você venha para a política. Para que você venha para a política. Passou da hora, João, de você vir para a política. Passou da hora. Marcão, não desista. Então eu pretendo, professora Mistalden, eu e ele já temos muita afinidade, até o jeito de sentar. Não, é que eu não sou um bom diplomata. Não tem problema, então, não tem problema. Eu vou pedir para a professora seria muito bom, né? Luana, por gentileza. Obrigada, João, professor, Eva, Carol, Marcão. Eu acho que não vou fazer uma pergunta, vou deixar um recado para quem está assistindo. Pesquisem, ouçam os candidatos que vocês estão interessados. Pesquisem mulheres, falei isso já. Pesquisem mulheres e entendam as propostas. Eu acho que a Eva falou uma coisa muito importante. A gente está lá para ocupar esse lugar, mas a gente tem além disso. A gente tem que ir além disso. A gente tem que ouvir o que essas mulheres têm a dizer para além dessa questão. Então pesquisem, ouçam e anotem. Porque se perguntar para uma pessoa na rua: qual foi o deputado estadual que você votou? Já esqueceu. Então, a gente precisa cobrar também. Então, ouçam, acompanhem programas como esse que trazem essas propostas para a gente poder realmente aprofundar e votar consciente. É isso. Muito bom. Obrigada, Lu. Também acho. Gente, assim, também não vou fazer pergunta. Eu quero muito agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui para a gente discutir assunto tão caro, tão importante, né? Que é política. Às vezes as pessoas têm aversão: não quero saber de política, mas tudo é política, né? Essa frase me mata. A gente faz política todo dia, a gente faz política no nosso dia a dia, e toda decisão política interfere na vida de todos nós. Então a gente precisa falar mais, a gente precisa discutir mais, a gente precisa exercer essa coisa linda que é a democracia. A vida pública. Exercer e proteger, né? Eu só tenho mesmo que agradecer. Tem assuntos que eu gostaria de ter tido a oportunidade da gente conversar mais. Falar da população preta e periférica, para mim, é muito caro. E eu acho que a gente podia e a gente deve, em algum outro momento, Se não for nesse canal, Marcão, eu convido vocês para ir no meu também, para que a gente possa, porque se vocês puderem fazer essa generosidade, João, sim, de comparecer, para mim também. E aí eu quero falar mais sobre as mulheres, sobre as pautas das mulheres. Eu quero falar muito mais sobre arte, muito mais sobre educação, mas eu acho que a gente precisa pensar naquilo que é possível, naquilo que é real, naquilo que realmente a gente tem condição de transformar, de mudar e de melhorar. No mais, boa sorte para nós. Obrigada para você também. Obrigada. E vamos embora. Bom, eu também não vou fazer nenhuma pergunta, eu só quero agradecer a sua presença, agradecer minhas colegas, meu colega, ao Marcão, né? E eu espero que para vocês que estão nos assistindo, a quem eu agradeço também, tenha sido tão agradável quanto foi para mim e penso que para todos nós aqui. E peço que
com a compreensão de vocês, porque realmente o que a Eva colocou é uma realidade, a gente tem tanta coisa para discutir, principalmente num país que tem tantas demandas, né, e está num momento tão complicado, mas também estamos numa época de informação muito rápida e a gente sabe que as pessoas acabam se desligando. Então, por enquanto, nós vamos continuar nesse formato de 1 hora, um pouquinho mais, mas nada impede que isso evolua, né, com a galera que está aqui, para outros formatos, para outras coisas e tal. De antemão, eu agradeço mais uma vez e eu peço a você que, se você gostou dessa entrevista, dessa conversa, divulgue, compartilhe com os seus amigos, discuta essa situação. E também que você cobre aqueles candidatos ou candidatas, ou pré-candidatos ou pré-candidatas, que venham participar, porque todos eles serão convidados. Tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos, boa noite pessoal, tá? E até quarta-feira nós devemos ter outro programa.